Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre como a Apple usa a inteligência artificial em seus produtos, mas sem falar exatamente este termo na divulgação dos seus aparelhos. E para somar com a gente sobre este tema, eu convidei um cara incrível, que inclusive escreveu um artigo sobre este assunto e que deu origem a esse nosso papo hoje aqui no Papo de UX. Ele atua como UX Designer na Econodata. Salve, salve, Pedro Costa! E aí, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, de ter me trazido aqui. Estou muito feliz. Pô, valeu, Pedro. Eu que agradeço. Eu li seu artigo por indicação do Marcelo Salles, inclusive. Um abraço aí pro Marcelão. Eu achei super legal e eu acredito que vai ser bem bacana aí entender um pouco mais como é que você teve essa ideia, como é que você, na verdade, viu que a Apple estava fazendo isso, assim, e escreveu aquele artigo que eu achei super fantástico. Inclusive, eu vou deixar o link aí na descrição do episódio pra galera ler também o artigo e entender um pouquinho sobre o que deu origem a essa nossa conversa de hoje aqui. Mas antes eu vou deixar uns recadinhos aí pra galera que nos acompanha, né? Lembre de deixar o seu like pelas plataformas de podcast que você está nos ouvindo. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify, lembre-se de dar 5 estrelinhas aí, porque ajuda a impulsionar cada vez mais os nossos episódios. E caso você queira contribuir de alguma outra forma, né, ajudar a gente aqui no nosso projeto, você pode fazer um Pix para a chave Pix, que é pix@papodeux.com.br, de qualquer valor, e você já vai estar contribuindo com a gente e eu agradeço demais. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal aí pra vocês. Pra quem quer aprender UX Design, Product Design e UI Design com a liderança de grandes empresas como Nubank, Quinto Andar, iFood e descobrir na prática os erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveite o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo agora este episódio de 20% de desconto em todos os seus cursos. E você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o somostera.com e use o cupom Papo de UX, ou você também pode clicar no link que estará disponível na descrição deste episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando pra gente. Muito legal, né, galera? E, Pedro, cara, antes da gente mergulhar aí nesse assunto da inteligência artificial, queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como que você começou aí a sua carreira profissional, entrou no design e depois falar um pouquinho como é que você teve essa sacada aí. Como é que você observou isso? Falar, nossa, e o que isso tem a ver com o design também, né? Como é que isso tem essa relação aí com a nossa profissão? Queria agradecer também, né, pelo fato de eu poder conversar sobre isso, falar em voz alta sobre esse assunto, porque eu tenho meus amigos, assim, meus colegas, eu não tenho muito com quem conversar, então escrever esse artigo que você mencionou foi uma forma de externar esses conhecimentos. Então, conversar sobre isso em um podcast já é, então, o ápice desse compartilhamento aí, desse assunto que eu gosto tanto. Hoje eu sou designer gráfico, também designer UX UI, né? Então eu trabalho ali como os dois, hoje com muito mais foco em designer UX UI. Fiz essa transição em 2021, em 2020, 2021, ali junto com essa galera toda, né, que veio desse boom mesmo, então faço parte dessa galera. Mas desde a minha adolescência eu gosto muito de tecnologia, gosto da Apple, gosto de acompanhar o que a Google, a Microsoft, o que a Samsung, o que essas empresas estão fazendo, o que elas estão pensando de forma estratégica em seus produtos, como elas estão correndo atrás ali, né, dessa corrida da tecnologia. Então desde sempre eu gostei muito, sempre acompanhei os lançamentos e comecei, né, estudando ali comunicação visual, curso técnico, né, como muitas pessoas começam ali devagarinho, né, com cursos técnicos, e fui para esse lado aí do design gráfico, que eu acredito que seja um universo muito bom de se entrar no design. É um universo que te traz uma perspectiva bem ampla do design como um todo. Inclusive na minha faculdade tinha uma disciplina facultativa de design de usabilidade, design de experiência, e eu não fiz isso lá em 2019, e eu me arrependo um pouco, porque acredito que eu teria tido essa introdução a esse universo de experiência com um pouco mais de antecedência, e eu não fiz, mas tudo bem, eu acredito que aconteceu no momento certo. Eu acho que eu estava
Em 2020, 2021, minha cabeça estava bem mais no lugar, eu sabia muito mais o que eu queria. Então, acho que tudo aconteceu no momento certo. Mas eu poderia estar um pouquinho mais adiantado, assim, se eu tivesse feito aquela disciplina. Então, quando eu realmente descobri esse universo, eu vi, gente, é exatamente disso que eu gosto de falar, né? Claro que no final das contas eu gosto de ver sobre interface, aplicativos, tecnologia, mas poder trabalhar pelo menos ali em uma parte desse universo foi quando eu descobri que eu queria realmente fazer isso. Eu lembro que eu li o livro Design do Dia a Dia. Foi o primeiro, assim, dentro desse universo de usabilidade. Eu não tinha lido isso antes na faculdade, não sei o que aconteceu na faculdade, que eu não tive realmente essa introdução. Foi quando minha mente abriu e falou assim, gente, é isso, sabe? É experiência, como você se interage com o mundo, é o contexto. Então, todas essas palavras, essa preocupação com as pessoas usuárias, ela foi entrando na minha cabeça e foi quando eu comecei a estudar bastante. Mas, com relação a esse impacto, essa influência da Apple e a tecnologia, eu vejo desde sempre muitos vídeos no YouTube, muitos artigos, eu acompanho muito notícias. E um desses canais que eu assisto muito é do Marques Brownlee. Ele é um YouTuber muito famoso de tecnologia, o MKBHD. Ele lança vídeos de resenhas de produtos de tecnologia, né, de celulares, de aparelhos de som, de carros super high-tech, é muito legal. E ele também lança muitos vídeos mais reflexivos, né, sobre a tecnologia, sobre o impacto da tecnologia, sobre as influências, sobre o que está acontecendo hoje. Ele começa a observar, né, de uma outra perspectiva, o porquê que as empresas estão tomando essas decisões que elas estão tomando. E um desses vídeos, né, que se chama As Palavras Proibidas da Apple, ele mencionou ali sobre a última conferência de desenvolvedores da Apple, a WWDC, desse ano de 2023. Ela lança geralmente várias atualizações de software, ela lança alguns produtos também, ela lançou o Apple Vision Pro, né, que é o headset ali de realidade aumentada, e ele percebeu, né, junto com muitas outras pessoas, né, saiu bastante notícia sobre isso, na verdade, que a Apple, apesar de ter utilizado muitas tecnologias, com aspectos ali de inteligência artificial, ela não utilizou esse termo em nenhum momento na apresentação, nem nos materiais publicitários. Então ele trouxe essa discussão, achei muito interessante, aquilo me inspirou muito e eu vi uma conexão ali com o design, eu vi uma conexão, acho que com o design como um todo, mas tem o branding, tem o produto, tem ali toda a parte mais estratégica também de marketing, porque ela escolheu não usar o termo, ela podia ter simplesmente falado, a gente utilizou inteligência artificial para melhorar o teclado do iPhone, e ela escolheu utilizar outros termos como intelligent input, enfim, machine learning. Ela usa esses outros termos para não trazer esse termo da inteligência artificial tanto nessa divulgação. Muito legal. Então, tipo, a sacada que você teve aí pra criar esse artigo foi com base nesses vídeos que você já vinha acompanhando, aí nesse canal do YouTube que você viu essa pessoa trazendo essa reflexão pra toda a comunidade. Você viu essa ligação com o design e começou a escrever o artigo ali. E cara, e como que na sua visão, essa estratégia de não usar o termo inteligência artificial ajuda a Apple a criar uma marca única, assim? E aí, sim, claro, eu sou um pouco fã da Apple, assim, dos produtos e tal, mas tirando um pouco a questão de ser fã, olhar para a questão de produto como um todo, de marca, de relevância, independente de quem goste ou não, se é uma estratégia que possa funcionar, como que na sua visão isso ajuda de fato, assim, tipo, de tudo que você tem visto, né, você disse que acompanha já faz algum tempo, então quer dizer, você percebeu também isso, apesar de você ter se inspirado nesse vídeo. Como é que você vê com essa questão das corridas, igual você comentou, de outras marcas que aí usam, né, o termo, né? Outras marcas utilizam o termo. Como é que você vê que para a Apple isso cria essa imagem única dela, de usar outros termos e tal? Sim, a Apple não é de hoje que ela se põe diferente da concorrência, né? Na verdade, não ter utilizado esse termo de inteligência artificial foi uma sacada inteligente, né? Não foi assim um erro, né? Ela não tá ficando para trás. Pelo menos é o que a gente consegue analisar, né? Por fora, a gente não tem ali acesso às estratégias internas da Apple, até porque é guardado as 7 chaves, o que eles decidem e não decidem, mas olhando assim por fora foi uma sacada inteligente porque automaticamente não ter utilizado já separou ela da concorrência, né? Ela utilizou termos e trouxe novidades ali já que são difíceis de você comparar com a concorrência, simplesmente pelo fato dela não ter utilizado esses termos, né? Eu acho que a Apple, ela conhece muito bem o público
Isso é um ponto muito importante. Se você parar para pensar direito, né, 80% ali dos usuários são, entre aspas, leigos, né? A grande maioria, né, tem bilhões de pessoas no mundo inteiro, pessoas usuárias ativas ali da Apple, e a maioria só quer um celular bom, quer um celular rápido, quer um celular de última geração, quer um celular para jogar com uma câmera legal, com bateria, apesar de ainda não ter alcançado muito que as pessoas querem de bateria do iPhone, por exemplo. Então a Apple entende como se comunicar com as pessoas, eu acredito, sabe? Assim, esse tem um pouco do meu ponto de vista, mas é sim uma forma da gente, de nós designers aqui, né, do Brasil, do mundo real aqui, fora da Apple, se inspirar um pouco, né, de se inspirar na forma como ela se comunica, porque ela conhece muito bem o público dela, né? Então ela divulga ali as experiências com os produtos, ela divulga a emoção, né, o que aquilo vai trazer de interessante na vida das pessoas, não a tecnologia em si, né, não como aquilo acontece, né, com exceção ali de alguns produtos que são mais pro, né, que ela chama, que são para pessoas mais especialistas, como em programadores, designers, ela realmente traz um pouco de tecnologia para explicar o porquê que é tão bom, mas na maioria dos seus produtos ela não traz ali o como, ela só traz o resultado, né, de uma forma bem sutil nas suas apresentações e nos materiais publicitários. Por exemplo, né, em vez de falar aqui a gente utilizou bilhões de dados sendo transferidos ao mesmo tempo no seu teclado, utilizando o aprendizado de máquina para você ter uma correção mais aprimorada das suas palavras. Ela fala, agora você finalmente pode digitar aquela palavra que você quer, que o iPhone vai identificar que você quer realmente digitar aquela palavra. Por exemplo, palavrões. Ela sempre corrigia palavrões, por exemplo. Hoje, agora ela entende que é um palavrão e deixa acontecer. Então ela trouxe essa dor que o público sempre reclamava do teclado e usou todo esse discurso, né, de atualizações, mas voltado para melhorar essa dor, para essa experiência, e não necessariamente como aquilo aconteceu. Então, ela não mencionou qual tecnologia, ou se ela utilizou inteligência artificial, apesar de ter um tipo de inteligência artificial. Então, acho que é uma boa sacada, eu acho que isso fortalece essa imagem dela, né? Separa ela um pouco, essa forma como ela se comunica, e é isso. E Pedro, você comentou aí a respeito de, ela ouve os usuários, né? Muitas vezes em projetos, no dia a dia ali, na vida real, a galera sempre reclama que não consegue estar próximo das pessoas que vão usar os produtos que nós designers acabamos criando ali no dia a dia. E isso mostra como é importante. Eu acredito que acaba trazendo também para outras empresas a importância de se ter disciplina de design, né? Dentro das grandes empresas ou pequenas empresas também, poderiam estar utilizando e bebendo um pouco mais do design para melhorar a experiência, né? Como você comentou, cara, no final de tudo é a experiência que tá valendo. Ela tá demonstrando como a experiência vai ser melhor utilizando este produto agora que foi aprimorado e não tá explicando exatamente por miúdos o que tá acontecendo lá atrás. E aí, como você falou que sempre acompanha aí essas outras empresas, você vê que a Google já traz muito disso, assim, tipo, ela já fala escancarada, é inteligência artificial, é isso, e que talvez possa atrapalhar um pouco a comunicação? Ou aí você acredita que também não, aí o público é diferente, eles entendem, tá tudo certo também? Ou você acha que não? Isso eu tô falando com relação ao que você já estudou, tal, que você já viu, o comportamento dessas grandes empresas e tal, que você vem acompanhando aí as tecnologias. Quem acompanha ali o mínimo de algumas notícias sobre a tecnologia, eu acredito que muitos designers aí, UX, eles sabem pelo menos um pouco sobre o que está acontecendo com essas empresas. Tem a Google, a Microsoft investindo bastante ali, por exemplo, a Microsoft investindo ali no Bing, né, e trazendo o copiloto também no Windows, e a Google é uma delas também, né. A Google é uma empresa de software, né, ela é conhecida por ser uma empresa de software. A Apple é conhecida por ser uma empresa de produto. Então tem essa diferença e acho que ambas conhecem muito bem o público delas, né? A gente espera da Google que ela lance novidades no Android, que ela lance novidades ali no pacote do Drive, que ela melhore ali a experiência do Google, dos anúncios principalmente, enfim. Então, se espera que ela invista pesado em alguma forma de otimizar o trabalho das pessoas no software. Então, sim, eu acho que ela, ao contrário da Apple, né, que é até uma análise legal que muitas revistas, muitos artigos trouxeram isso, é que a Google usa muito o termo inteligência artificial e utilizou
muito nas suas últimas campanhas publicitárias. No seu próprio evento de desenvolvedores, no Google I/O, ela usou, por exemplo, 140 vezes o termo inteligência artificial, né? Uma revista americana, a CNET, ela fez essa contagem, literalmente contou quantas vezes ela falou AI, e ela mencionou 140 vezes. E eu acredito que se espera isso da Google. Pelo menos do meu ponto de vista, não esperaria que inteligência artificial fosse o carro-chefe da Apple. Então, é de se esperar que não seja tão mencionado como a Google. O que faz utilizar tanto esse termo, o que faz trazer tanto essa questão da inteligência artificial, é que talvez possa realmente separar um pouco o público geral daquele produto, eu acredito. Então, eu acredito que chame muita atenção dos heavy users ou de pessoas já sabidas de tecnologia, sabe? Como eu disse, né, ali o público médio, né, 80% dos usuários que querem um celular, eles só querem um celular, eles não querem saber daquelas funcionalidades super escondidas e que fazem milagres, como a Google lançou, por exemplo, no Google Fotos. Você pode mudar o rosto das pessoas, né, melhorar ali, se o rosto saiu torto, se essa pessoa piscou, você pode abrir o olho da pessoa, você pode arrastar pessoas dentro de uma foto que o buraco ali ele vai ser preenchido automaticamente. Tudo isso é um pouco útil no dia a dia, mas acho que chama muito mais a atenção daquelas pessoas que estão ali por dentro, que querem mesmo logo isso, que estão por dentro das tecnologias, e para o público geral não chama tanta atenção. Então eu acho que quando a Google está lá apresentando todas aquelas tecnologias, é mais para chamar a atenção ali desse outro público mais heavy user, talvez, entende? E tudo bem, eu acho que isso é bom para os investidores lá da Google, para as estratégias da Google, chama muita atenção para a Google, chama um pouco a atenção do público geral, mas é uma empresa de software, né? Ela tem alguns produtos mesmo, tem o celular, né? Tem o Google Pixel, mas mesmo tendo produtos, o grande diferencial do produto é o software. O grande diferencial do Google Pixel é ter o Android mais atualizado com as últimas ferramentas de inteligência artificial. Então, esse é o carro-chefe da Google, e aí a gente pode ver essa diferença de posicionamento dessas marcas. Cara, e você vê que loucura, né? Porque eu nem sabia aí dessa questão do Android, que agora poderia abrir o olho de alguém que piscou, cara, que tá com o olho fechado. Eu acho isso aí muito legal. E como você falou, a maioria das pessoas, a minha mãe, por exemplo, ela só queria um celular melhor, e ela, quero um celular melhor que o meu já tá travando, só porque tava um pouco antigo. Ela tava reclamando que tava travando e queria outro. E pra ela, meio que tanto faz, entendeu? Tipo, meio que qual celular? Só queria um celular que não travasse mais e, igual como você falou, que tire uma foto legal e bacana. E acaba que, legal, poderia dar um iPhone pra ela, mas, cara, um iPhone pra ela ia ser muita coisa que ela não vai usar todos os recursos que tem lá no iPhone. Então acaba que compra um celular um pouco mais barato e que talvez já tenha essa tecnologia que você comentou aí, mas que ela nem vai usar, vai estar lá, vai ficar parado. Eu tenho um iPhone, mas tem diversas coisas no iPhone que eu nem uso. Tá lá a tecnologia e eu acabo não explorando isso, né? Sim, exato. E um outro ponto interessante disso também, de não utilizar esse termo, você acha que a Google, você comentou aí que ela acaba usando porque é um público diferente. E aí a gente tem nessa corrida, digamos assim, desse mercado aí de inteligência artificial, também tem a Microsoft. Você acha que a Apple, adotando essa abordagem de não utilizar o termo, isso pode influenciar, tipo, ou a Microsoft ou outras empresas a fazer a mesma coisa? Porque acaba que, cara, nos últimos anos a Apple não tem lançado tanta tendência assim no iPhone, por exemplo, como foi com o lançamento do primeiro iPhone lá, que foi disruptivo assim pro mercado. De lá pra cá teve algumas coisinhas, mas nos últimos anos a gente vê que não tem tantas coisas assim que falam, nossa, a galera vai copiar. Pelo contrário, a gente tá vendo muito da Apple às vezes copiando de outras empresas. Mas essa abordagem de não usar o termo, você acha que acaba influenciando? Ou pelo que você tem estudado, tem acompanhado, você imagina que é um outro caminho diferente que a Apple quer seguir, não quer influenciar nessa tendência, ou as outras empresas também não querem seguir essa tendência? Eu vou responder essa pergunta no final, mas eu acho interessante isso que você falou sobre a Apple agora não estar influenciando mais, estar seguindo o que as outras empresas já estão fazendo há muito tempo, e isso é muito verdade mesmo, né? No início ali, a Apple era realmente a que trazia as novidades, e com o tempo ela foi adquirindo tantos usuários, né, tantos clientes, né, tanta força, e a tecnologia também, ela tá, pelo menos no celular, por exemplo, ela tá atingindo um pico, né, ela tá em um momento em que a curva ali não tá tão acentuada quanto era no começo, né, cada novo celular era uma nova tecnologia extremamente superior à anterior. Hoje,
todo celular que lança é um pouquinho melhor que o anterior, então a curva ela tá ficando um pouco mais achatada assim com relação à evolução, mas a Apple ela não tá nem aí, sabe, com as comparações, ou se a Samsung já tem tela AMOLED, né, que é uma tela mais nítida, mais brilhante, se a Samsung tem desde 2000 ela vai bolinha e ela só colocou no iPhone X em 2017, 2016, 2017, ela não liga para isso, porque ela criou ali dentro, né, um mundo só dela. Então é interessante comentar sobre isso, porque ela finge que as outras empresas não existem quando ela vai apresentar algum produto, quando ela conversa com o seu público, no seu site, em todo ponto de contato da Apple. Só existe a Apple, sabe? Esse é o melhor celular que você pode ter, esse é o melhor iPhone que a gente já fez, essa é a melhor bateria de um iPhone que a gente já teve, e muitas vezes os números desses aparelhos, né, os números, as especificações técnicas, nem são as melhores topo de linha que existem no mundo hoje. Então a Samsung muitas vezes tem uma câmera ali com zoom de 20 vezes, 50 vezes, não sei qual que é exatamente o número, e a Apple não, ela é 5 vezes, mas não importa, para nós é o maior zoom que o iPhone já teve, um zoom óptico, então nossos usuários vão amar e é o melhor que você pode ter hoje, sabe? Essa é uma estratégia também, eu acredito, né, de não se comparar com ninguém, ela evita muito essa comparação, isso junto lá com aquela questão de ter uma linguagem mais simples, de falar sobre a experiência e não como, né? Isso também está lá interligado com aquilo que a gente já conversou. Então, eu vou te entregar aqui uma bateria de 20 horas de conversação. Você não vai saber quantos miliampere-hora tem essa bateria, como a Samsung faz, por exemplo. A nossa bateria tem 4.000 miliampere-hora. Então, é uma forma também dela viver no próprio mundo ali, porque se ela falar os números, automaticamente você vai comparar com os números da concorrência. Com relação à inteligência artificial, tá tudo um pouco interligado, né? Se você for fazer uma análise, tá tudo um pouco interligado. Então, a inteligência artificial, ela já não utiliza o termo, que já dificulta ali você comparar, de você olhar no mesmo nível que as outras empresas. Ela já utiliza inteligência de máquina, ou traz alguns outros termos pouco mais amigáveis do que inteligência artificial, e não utiliza esse termo, então já separou ali, né, com essa questão, já não dá para comparar tanto. Agora, se essa vai ser uma tendência, se as outras marcas vão seguir isso, eu acho que nesse momento não, né, do meu ponto de vista, não, porque é o assunto do momento e o diferencial das outras marcas está sendo isso. Por exemplo, da Microsoft, como você mencionou, e da Google. O grande diferencial delas é o software e ver quem vai criar inteligência mais inteligente e mais completa, quase com geração de imagem perfeita. Então, por hoje, eu acredito que a Apple não vai influenciar. Mas talvez com o tempo, a inteligência artificial vai perder um pouco esse hype, super hype, e vai começar a se misturar mais com o dia a dia das pessoas, que talvez o discurso dessas empresas comece a mudar e se aproximar com o da Apple. Agora você pode ter essa experiência mais fluida aqui. Isso significa que a inteligência artificial melhorou, mas ela não necessariamente mencionou. Então, eu acredito que no futuro, quando a inteligência artificial for normal, entre aspas, talvez essas empresas sigam essa abordagem. E aí, você mencionando sobre essa questão da inteligência artificial, como que você enxerga o futuro disso nos aparelhos, tanto de celulares como esses produtos da Apple, ou até mesmo dessas outras marcas, né? Que você está falando aí de, a Microsoft e o Google estão vendo quem que faz a melhor IA, né? Qual que é a melhor inteligência artificial que vai surgir das duas ali. A Apple no seu próprio mundo, criando e melhorando ali os seus produtos. Mas como que você vê essa tendência para o futuro? Assim, no sentido de, cara, de tudo que você já vem acompanhando, assim, de tecnologia, de melhoras, o que a gente pode esperar, assim, que você acredita? Eu acredito que essa tecnologia deveria ser desenvolvida com uma certa cautela, eu acredito, né? Porque não só para mim, mas acho que pro grande público também é um pouco assustadora, né? A inteligência artificial, ela traz muitas discussões, mesmo que não seja assustadora para muitos, ela traz discussões, né? Será que essa vai dar algum problema criar imagens tão realistas que as pessoas estão acreditando nessas imagens, nesses áudios, nesses vídeos? Eu, por exemplo, caí naquela imagem do Papa com uma jaqueta branca. Eu caí
E eu achei que ele realmente estava vestindo aquilo, mostrei para os meus amigos, falei, gente, olha o Papa. E depois eu descobri que era inteligência artificial. Então, realmente tem muitas discussões em cima. Isso vai ajudar na desinformação, por exemplo, né? Se isso pode ter alguma questão de segurança, ou até de direitos autorais também, né? Aquela questão de geração de imagens artificiais, utilizando estilos de artistas. Existem algumas imagens que quando você gera, traz até a assinatura de alguns artistas. Não necessariamente a assinatura em si, mas ali um resquício de alguma assinatura no canto. E isso trouxe também algumas discussões. Ué, quer dizer que esses modelos eles estão roubando de dados de imagens da internet. E de fato isso acontece. Inclusive aqui, um podcast, um episódio que você conversou, acho que com o Rock Salles, sobre inteligência artificial, e ele falou que o modelo funciona utilizando tudo que tem na internet, né, para responder, para gerar essas sentenças, essas frases, essas respostas. Então, tem muito a ser padronizado ali, um certo cuidado no desenvolvimento, pelo menos do meu ponto de vista. Em um cenário ideal, né, como designer, eu acredito que essas ferramentas possam ajudar muito no dia a dia. Hoje já me ajuda muito, eu já utilizo algumas ferramentas que otimizam muito o meu tempo. Eu quero que continue sendo assim, mas existe uma tendência dela realmente substituir, talvez, no futuro, alguns trabalhos, né? Não ser tão necessário, mas alguns trabalhos, isso assusta um pouco. Então, espera-se que em produtos como, para grande massa, como da Google, da Microsoft, da Apple, que a inteligência artificial vá se tornando meio implícita, que os produtos delas sejam as grandes estrelas, e a inteligência artificial trabalha ali por detrás das cortinas. Não sei até quando a inteligência artificial vai ser a palavra do momento. Talvez ela só se torne mais uma das ferramentas, ou não, né? Tem muita discussão ainda sobre isso, sobre o que vai acontecer. E Pedro, como que nós, designers, assim, tipo, de toda essa abordagem que a gente tá falando aqui sobre a questão da forma como a Apple usa, né, ali, uma estratégia ali, que isso traz benefícios para ela e tudo mais, pro produto, pra marca, enfim. Como que a gente, como designer, pode usar dessa referência de como a Apple usa dessa estratégia pra gente ser mais criativo e gerar mais valor no dia a dia ali na empresa que a gente trabalha, nos produtos, porque isso tem muita sinergia desde de tudo que a gente está comentando assim, com o nosso papel de designer, né? De olhar e provocar isso, falar, poxa, alguém um dia lá na Apple teve essa ideia, essa estratégia de falar, cara, a gente não vai usar o termo inteligência artificial, porque a gente foi lá, fez uma pesquisa com nossos usuários, entendemos XPTO, provavelmente deve ter sido isso. Eu não acho que foi um acaso que alguém olhou para um lado e falou, não, agora vai ser assim. Provavelmente eles usaram dados para tomar esse tipo de decisão. Como é que a gente, no nosso dia a dia, usa dessa referência, desse tipo de abordagem da Apple, traz pra nossa realidade e fala, cara, olha que legal que acontece, por que a gente não pensa um pouco por um caminho X, pra gente ser mais criativo e trazer de fato mais valor pra onde a gente trabalha e não ficar muito no campo de só lá desenha a tela ou vai lá, só faz uma pesquisa, mostra o dado, mas no final faz a mesma coisa, sabe? Sim, acho que o primeiro ponto é sempre se lembrar do seu público, né, ou das pessoas que utilizam ali seu serviço, seu produto. Então, para elas importa se esse produto, se esse serviço, como aquilo acontece, né? Sua empresa, por exemplo, até empresas de tecnologia, importa para o seu público final se você está utilizando as tecnologias mais avançadas do mundo para entregar aquele serviço, ou se você for lá entrevistar elas, conversar com elas, elas só queriam que o botão tivesse numa localização melhor, ou queriam que não desse tanto erro na página, que ela não recarregasse tantas vezes, né? Na verdade, é muito importante conhecer esse público. E é isso que a gente percebe que a Apple faz. Ela sabe que o público quer uma imagem mais nítida na câmera. Não necessariamente ela vai explicar para esse público quantos trilhões de pixels tem a câmera, apesar dela explicar um pouquinho. Outra coisa que a gente pode pegar como exemplo é como o branding, né, o design como um todo, pode influenciar como a marca é vista e como a tecnologia é vista, né. A Apple ela trouxe várias novidades ali nos seus softwares, mas ela utilizou as palavras corretas, ela se atentou a como se comunicar com esse público para contornar um problema de ambiguidade, de segurança, até de entendimento mesmo do seu público. Então, escolher bem as palavras, escolher a forma como você se comunica nas imagens, nos vídeos, nas redes sociais, eu acho que é um grande aprendizado, né? Você utiliza a tecnologia que todo mundo utiliza, você
tá na mesma corrida que todo mundo. O seu branding, a sua escolha de palavras, ela tem forte influência sobre como você se coloca perante, né, em comparação a essa concorrência. Então, por exemplo, a Apple lançou o Vision Pro, que é um headset que você coloca no rosto, você pode jogar jogos, você pode trabalhar com ele, você, enfim, controla, tem alguns diferenciais que você controla com o seu olhar e com o seu dedo sem nenhum controle, só apenas os seus dedos. Mas, de primeira, o que você vê é um headset de realidade virtual que a Google, o Facebook, a Meta, né, já tem lançado há muito tempo e não pareceria novidade, né? Então, você vê a estratégia da Apple de comunicação para diferenciar aquele Vision Pro de qualquer outro produto, né? Primeiro, ele colocou em um contexto completamente diferente, né? Acho que nem colocou pessoas jogando, né, nos seus materiais publicitários, só pessoas trabalhando, pessoas conversando, interagindo, né? Um dos grandes problemas de um headset é que você coloca ele e você some do mundo, né? Você não pode ver mais ninguém, ninguém mais pode olhar para o seu olho, e você percebe uma preocupação da marca de falar, olha, você vai estar usando esse aparelho, mas você ainda vai estar conectado, né? Tanto que até mostra o seu olho pela parte de fora do aparelho, né? Ele não mostra literalmente o seu olho, mas a tela da frente do aparelho, ele cria um olho falso que até pisca e olha para as pessoas para trazer essa questão de conexão. Então, se uma pessoa entrar na sala e você está usando o headset, o seu olho vai mostrar para aquela pessoa, você vai ver a pessoa. Então, essas escolhas de tanto do produto quanto também na forma de se comunicar foram importantes porque é a realidade virtual, mas ela não usou o termo realidade virtual, né? Ela tem ali, por exemplo, uma feature que se chama ambientes, environments. Então, você gira um scrollzinho aqui, né, no seu headset e você fica completamente imerso no ambiente, né? Em vez de você realmente poder ver o que está fora, você fica completamente imerso. Aquilo é realidade virtual, realidade virtual. E ela não usou, ela criou um nome para essa tecnologia. Ela chamou de ambientes. Quando você está fora do ambiente, você está utilizando realmente computação espacial. Olha aí. É muito mais chique, é muito mais interessante e diferencia ela. Então, escolher as palavras, escolher o que você quer destacar, saber como que seu público vai usar, como você quer que o seu público utilize o seu produto, né? A Apple não quer que você compre para jogar jogos, o Apple Vision Pro. Ela quer que você compre para trabalhar, para conversar com as pessoas, para continuar usando o seu Mac através desse headset. Então, foi uma sacada muito inteligente, eu acredito. E eu acho que chamou muita atenção, assim. E agora a concorrência vai ter que correr um pouco atrás para alcançar esse hype que o Apple Vision Pro, por exemplo, teve. Muito legal, e você falando sobre essas questões aí, traz muito pra realidade nossa, assim, que hoje aqui no Brasil muito se tem vagas pra galera que tá entrando na área, assim, pra trabalhar com produto digital, né? E aqui a gente trouxe muitos exemplos de produtos físicos que tem ali as interfaces para interação, mas esse exemplo que você deu aí de nossa, quais são as palavras corretas que eu vou usar para que realmente atraia a pessoa para que tenha uma experiência boa ao interagir com essa interface que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, alguém está desenhando alguma interface ali de um sistema, para celular. Poxa, qual que é o nome que eu vou colocar para esse botão? Pode parecer até, mas é só um botão. Cara, todo esse nome, esse título que você vai colocar nesse botão, essa palavra que você vai colocar para fazer essa ação, vai fazer uma puta diferença no final, assim como você trouxe essa questão de, em vez de falar realidade virtual, ela fala ambiente. Cara, é uma simples troca que mexe com todo o emocional da pessoa e pode estimular ela a comprar mais o produto, assim como pode estimular mais as pessoas a clicarem mais vezes naquele botão, como tem um caso clássico lá do botão da Amazon. Não sei se você já leu esse artigo lá que fala que, cara, os caras mudou ali um botão, a cor do botão e, cara, faturou milhares e milhares de dólares ali. Então, pensar em toda essa experiência de fato é o que faz a diferença, é o que muda muitas vezes o jogo ali de uma empresa, de um negócio, de um produto. Então, olhar para essas coisas com carinho é fundamental. Sim, com certeza. Eu acho que nós, designers, né,
A gente sabe da influência que design de experiência tem. A gente tem completa ciência disso. A gente estuda para isso. A gente lê e descobre isso de verdade no dia a dia, né? O nosso trabalho é divulgar e evangelizar sobre essa importância, né? Muitas vezes, por exemplo, eu fiquei pensando muito na tela, quando você baixa um aplicativo e tem a tela de onboarding, por exemplo, né? Aquela tela que te ensina e fala o que aquele aplicativo faz, e aí pede para a pessoa se cadastrar. Olha como que é importante isso, como aquilo não vai dar a primeira impressão sobre o seu aplicativo, e como não é importante você escolher bem as suas palavras, na forma como você descreve o produto que a pessoa vai começar a usar dali a alguns segundos, né? Você pode ser mais um aplicativo de comida, de delivery, ou você pode ser um outro com um discurso completamente diferente, que tem esses diferenciais, e a pessoa ela pode contar com um serviço X, sabe? Então é importante, primeiro, né, você conhecer o seu negócio e confiar nos diferenciais dele. Então, assim, eu criei o meu negócio, eu sei que ele tem potencial, ele é bom, mas não adianta você não comunicar isso no seu produto, seja o aplicativo ou no site, ou enfim, porque a forma como as pessoas vão ver aquela imagem, aquele texto, aquele botão, é a forma que elas vão ver sua marca, né? Ali é o ponto de contato. Não importa se na sua cabeça, na cabeça lá do CEO, na cabeça lá do dono, é a empresa mais incrível, se você não escolher as palavras certas para descrever esse produto, para divulgar ele, as pessoas não vão saber disso. Então é muito importante o nosso trabalho, que a gente sabe disso, só que a gente precisa aí, né? Claro que isso é um problema do design como um todo, né? Muitas empresas estão reconhecendo isso, mas a gente precisa de mais empresas reconhecendo essa importância, né, do nosso trabalho, dessa parte mais estratégica do design. Não é só cor, não é só um botão, é uma linguagem, né? É uma comunicação com o seu público. Pô, muito bom, cara. E eu acho que vai muito também do nosso papel como designer trazer isso, né? Trazer esses tipos de conversas igual a nossa hoje aqui, de mostrar que outras empresas utilizam, trazer esses exemplos e provocar. E não ficar também muito no campo de só, pô, desenhei a tela mais bonita aqui, tá? Mas com as palavras que você utilizou, o que tá por trás desse estudo para se chegar nessa tela que você acredita que é mais bonito, porque o bonito é subjetivo. E então vamos ver aqui, tá? Aqui. Então eu acredito muito também nesse papel dos designers, sabe? Em trazer esses tipos de provocações, discussões e reflexões, para que não fique só também no campo de desenhar uma tela mais bonita, sabe? Então tem o lado que eu enxergo, tem o lado da empresa de reconhecer, mas para a empresa reconhecer que são às vezes pessoas que não são educadas ou não têm um conhecimento mais aprofundado de design igual nós, designers, buscamos nos aprofundar sobre esse tipo de conhecimento, da gente trazer e educar essa galera, essas empresas, né? Então, de trazer essas provocações, essas reflexões e mostrar exemplos de que funciona, né? E que sem design fica mais difícil. Sempre eu comento com o pessoal aqui que tem um livro que é legal, que traz sobre isso, que chama Gestão Estratégica do Design. Como um ótimo design fará as pessoas amarem sua empresa. E é exatamente sobre isso que a gente está comentando aqui. E esse livro, inclusive, foi a indicação do Rafael Buriti, que me indicou já tem alguns anos. E eu li e ele traz exemplos de empresas que utilizam design de forma estratégica dentro desses negócios e funciona. E as empresas que não utilizam, que elas quebram. Sabe? Então, assim, a história mostra isso. Só que tem pessoas donos de algumas empresas que não sabem disso. Então, vai muito da gente trazer esses exemplos e mostrar, externalizar isso para as pessoas, para que elas possam ter esse tipo de conhecimento também. Então, como eu falei, eu acho que tem ali tanto do lado da empresa reconhecer mais designers, mas se os designers sabem que é isso que precisa, a gente tem que trazer esse conhecimento para essas pessoas, para que elas entendam disso e aí sim valorizar, sabe? Eu olho um caminho nesse sentido. Sim. Uma coisa que eu queria comentar é que a gente está falando muito da Apple, né, que é uma empresa gigantesca, ela tem muito dinheiro para investir em pesquisa, muito dinheiro para contratar os melhores designers do mundo inteiro, e a maioria das empresas, né, 99% não. Então, né, a gente não está conversando aqui sobre como você pode se tornar a próxima Apple, porque isso é muito difícil. Eu gosto de sempre olhar para a Apple, porque é uma empresa que está no meu dia a dia, e ela chama muita atenção e mostra, dá esse exemplo, assim, apesar de ser um pouco difícil de alcançar o nível que ela tem hoje, ela mostra exemplos muito práticos e fáceis de entender de como a experiência e o design
influenciam no produto, né? Ela poderia lançar qualquer celular como qualquer outra empresa. É um celular. Mas não, ela criou um aparelho que revolucionou, né? O nome já é diferente, o iPhone já é diferente. Não é um smartphone ah, Plus, Master 2.0, sabe? Apesar de hoje ter ali, né, iPhone Plus, enfim. Mas ela, sabe, ela foi criando uma parte emocional por cima dele. Então, não necessariamente você vai usar essa mesma técnica no seu negócio, no seu serviço. Mas um pouquinho que você puder ouvir o seu designer, você poder abrir sua mente com relação à importância de escolher bem a forma como você se comunica, escolher bem ali os fluxos do seu aplicativo, de entender o seu público. O meu público quer saber que eu estou usando essa quantidade de dados, ou ele só quer ver o resultado aqui da pesquisa, sabe? Um pouquinho que você se inspirar da Apple, você já vai conseguir se manter, eu acredito, sabe? Conseguir evoluir aos poucos. Então, esse é o nosso trabalho também, né? Como designers de experiência, eu acredito, eu acho que faz parte do nosso dia a dia, sempre relembrar da nossa importância. Às vezes eu sinto, assim, que muitos lugares não enxergam tanto valor, mas elas deviam sim, talvez olhando para essas grandes empresas, elas se inspirem também, né? Tem muitos clientes que eu já peguei na vida assim, né, trabalhando em outros lugares, em agências, que eles falavam, eu quero meu site que nem o da Apple. Aí o bicho pega, aí o designer fica, não, aí você tá querendo demais. Não é isso que eu tô querendo dizer, né? Mas eu tô querendo dizer que se ela pelo menos entende que pô, a Apple fez pesquisa ali, né, antes de lançar, por exemplo, o Apple Watch, né, como que ela lançou um aparelho desse tamanho que vai no seu pulso e mesmo assim as pessoas conseguem usar? Ela deve ter feito trocentos testes, né, então aí já gera um insight ali, né, dessas pessoas que não fariam testes, não fariam pesquisas para lançar alguma melhoria nos seus produtos. Enfim, esse tipo de inspiração que eu espero que as pessoas tenham, né, quando olham para essas grandes empresas. Pô, Pedro, muito obrigado aí pelo papo. Espero que você tenha curtido aí conversar aqui comigo, conversar com a galera aqui que acompanha o Papo de UX. E eu gostaria que você deixasse agora as suas redes sociais para quem quiser discutir um pouco mais com você aí sobre esse assunto, trazer outros pontos de vista sobre o que você trouxe, ou as pessoas que lerem o seu artigo aqui que eu vou deixar na descrição deste episódio, quiser chamar você para um café virtual ou um café presencial aí, fica à vontade para divulgar aí todas as suas redes e os seus contatos. Legal. Primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade mais uma vez. Eu disse para você no começo que é uma loucura eu estar participando de um podcast, tá, gente? Então, pessoas aí que me conhecem, olha só o que está acontecendo aqui. Depois eu converso com vocês sobre essa loucura. Para mim, está sendo uma satisfação muito grande poder conversar sobre esse assunto. Gosto muito de conversar. Por favor, me chame mesmo nas redes sociais para conversar sobre isso, porque eu gosto muito de conversar. Eu tenho lá o meu Medium, meu Instagram e o meu LinkedIn. Então, me chamem aí para conversar, sim. Eu espero que vocês me sigam lá, né? Eu não sou um influencer digital nem nada, né? Quem sabe um dia eu comece a postar mais e a trazer mais esses conhecimentos, esses insights que eu tenho assistindo muitos desses vídeos. É um objetivo meu como profissional. Então, me sigam lá. Quem sabe eu começo aí a postar, quem gostou desse assunto, né? No LinkedIn, eu sou o Pedro Costa Oliveira 1, né? É o meu arroba, né? Eu estou lá como Pedro Costa, o UI UX Designer. No Instagram eu sou Pedro PCO _, Pedro PCO _, e no Medium, que também eu tenho ali alguns artigos e pretendo postar mais alguns, também é o Pedro Costa Oliveira 1, então pode me seguir lá, dar uma lidinha lá nos estudos de caso que eu tenho, tem esse artigo se você quiser ver mais, tem todos os links do canal do Marques, ele é ótimo, assistam, e é isso, muito obrigado mesmo. Pô, valeu, Pedro, mais uma vez aí por ter aceito, né? Quando eu te chamei, você já aceitou tudo e a gente marcou a data e conseguimos fazer esse episódio aí. Eu fiquei super feliz aí de você ter aceito e tá trocando ideia aqui com a gente. E quero agradecer também todo mundo que acompanha aqui o Papo de UX, né? Lembre-se de você deixar o seu like, dar 5 estrelas aí pelo Spotify, pegar esse link e compartilhar com mais pessoas aí pra gente refletir um pouco mais sobre essa estratégia da Apple com relação à inteligência artificial. E essa reflexão é muito daquilo que o Pedro comentou, da gente poder pensar um pouquinho de como a gente tá construindo
construindo os nossos produtos, né, de como a gente está sendo estratégico dentro das empresas que a gente atua como designer. É claro que eu entendo que tem empresas que é mais difícil a gente trazer esses tipos de provocações, mas assim que a gente vê uma brecha, vamos trazer essas provocações, reflexões, vamos melhorar cada vez mais aí a nossa atuação dentro dos negócios, para que melhore para todo mundo, né? Melhorando aí a nossa atuação, melhora os produtos, melhorando os produtos a gente consegue ter salários melhores e assim a gente vai cada vez mais crescendo a nossa comunidade de design. Se você curte também me assistir, tem lá o nosso canal no YouTube, que é o Semiose, que é o outro podcast que eu faço com o David Art. Então só sei lá no YouTube e colocar Semiose Podcast e você vai ver vários episódios legais lá que eu faço com o David Art. E a gente tem um e-book nosso também sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que tem o link também na descrição deste episódio. Caso você queira indicar alguém para estar trocando uma ideia aqui com a gente sobre algum tema, pode fazer indicação lá no meu LinkedIn, Luan Matheus, ou também no nosso Instagram, Papo de UX. Indique aí pessoas, temas que você gostaria de estar ouvindo por aqui no nosso programa e a gente vai construindo isso de forma coletiva e junto aí com vocês que nos acompanham por aqui. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.